Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu primeiro vídeo. Eu sou nutricionista, me chamo Karen, espero compartilhar diversas ideias com vocês. Tenho especialização na área esportiva, mas uma abordagem totalmente comportamental. Como eu já iniciei esse vídeo em uma das minhas áreas do consultório em que eu mais gosto, que é justamente uma abordagem bem prática com os pacientes, mesa posta, que é de falar, né, da nossa escolha entre alimentos conhecidos como saudáveis e não saudáveis. Então, a ideia do canal é promover uma relação gentil com os alimentos e, por que não, um equilíbrio entre todas as escolhas, né? Alimentos com mais densas calorias e alimentos menos densos em calorias e mais promoção em nutrientes. O que eu quero dizer com isso, né? Alimentos que tenham mais qualidade em nutrientes e que não agreguem somente calorias. Hoje eu venho apresentar para vocês um cenário que é a regra de Pareto. Eu apresentei isso no meu Instagram, ele é o @nutricionista Karen Araújo, então sigam, aqui abaixo eu vou colocar o arroba para quem não conseguiu acompanhar. E aí a ideia é que vocês hoje venham conhecer um pouquinho mais. Claro que eu oriento sempre passar com um nutricionista e deixar isso muito bem alinhado às suas necessidades calóricas, para que funcione muito bem, mas eu lhe apresento a ideia, caso você nunca tenha ouvido falar. A regra de Pareto surgiu há muitos anos atrás. Pareto foi um sociólogo e também um economista que desenvolveu essa teoria baseado em estudos de que a riqueza ela se concentrava na mão de poucas pessoas. 80%, né, da riqueza das pessoas, da população, se concentrava em 20%. Então, essa foi a ideologia, a ideia de Pareto. E Joseph, que foi quem criou a regra de 80 por 20, justamente deu o nome dessa regra de Pareto, justamente por conta de homenagear ali essa ideologia de Pareto. Então, Joseph, ele era um consultor, tanto em qualidade quanto em gestão de empresa, de negócios. Ele trouxe essa ideia para o marketing, ele queria organizar as empresas e trazer resultados positivos. Então, o que se observava? Que muitas empresas tinham resultados positivos, mas por que algumas coisas não se organizavam ainda e as empresas não conseguiam ter resultados muito bons? Ou seja, 80% das coisas funcionavam através de estudos, de estruturas e de métricas, mas 20% daquilo que não funcionava atrapalhava todo um resultado. Essa é uma maneira bem simplificada de apresentar para vocês, mas só para vocês entenderem aonde eu quero chegar com a nutrição, que é o que realmente importa. Então, a ideia era justamente essa, e aí Joseph conseguiu mostrar através dessa regra, né, que concentrar os esforços em resolver e organizar os 20% traziam melhorias que eram muito significativas. Então, como isso chegou na nutrição, né? Vamos lá, exemplos práticos. Acredito que isso vai trazer ali muito conhecimento, agregar e inovar a sua rotina alimentar. Talvez você já tenha conhecido ou ouvido falar no termo de dieta flexível, ou no termo dia do lixo, ou nas refeições livres, ou ainda já tenha feito um acompanhamento e você já tenha tido muita dificuldade em justamente equilibrar aquilo que não cabe no dia a dia, no habitual da sua rotina alimentar para atingir determinado objetivo. A ideia da regra 80 por 20 é justamente que você mantenha 80% da sua estrutura muito bem organizada, muito bem planejada, ou seja, você estrutura com a sua nutricionista que você tem que fazer exercício físico, você estrutura com a sua nutricionista que você precisa ingerir água, você estrutura com a sua nutricionista que você tem que ter uma rotina de alimentação muito bem organizada, com mais fibras, através da aveia, da fruta, dos legumes e verduras, ingerir mais proteína, consumindo iogurtes, consumindo leite, consumindo, se você for um vegetariano, através da pastinha de hummus, através das castanhas,
dos grãos, enfim, você chegou a um denominador comum e você conseguiu contemplar isso. Tá tudo certo, tudo alinhado, tudo funcionando e vocês percebem que vocês deixaram 20% para as refeições livres dentro do que foi planejado. Então vocês combinaram de manter o dia do lixo, que eu basicamente não uso esse termo, eu gosto de trabalhar com as refeições livres e determinadas flexibilidades, mas enfim, cada profissional usa uma nomenclatura, denomina da maneira que acha mais ideal com o seu cliente, com o seu paciente, mas enfim, vocês determinaram esses 20% e aí a ideia é de que você não consiga estruturar isso. Você está bagunçando, por exemplo, a ideia era que você fosse consumir uma cerveja e consumir um pedaço de pizza e uma casquinha, né, que contemplava suas calorias, os seus 20% ao final de semana, e você está consumindo uma pizza, tomando bebida alcoólica sem conseguir organizar, não sabe a quantidade, e comendo doce de uma maneira bem desequilibrada, basicamente de sexta a domingo sem controle nenhum. Então a ideia é que justamente você organize esse consumo alimentar. E aí é onde eu apresento esse equilíbrio. Vamos lá, vamos fazer um exemplo, vamos trazer na prática. Você tem algumas possibilidades, então vamos trabalhar com um cardápio de 1.500 calorias. 80% desse cardápio nos mostra que 1.200 tem que ser controlado e nós temos 300 calorias por dia para poder trabalhar ali dentro da nossa regra de Pareto. Então, ou nós trabalhamos com 300 calorias diária de variação, então eu tenho 1.500 calorias, onde 1.200 eu vou comer muito bem estruturada dentro do meu planejamento e eu vou ter 300 calorias para poder consumir ou um jantar, né, onde eu vou consumir esse jantar em pizza, ou eu vou consumir esse jantar em comida japonesa, ou eu vou na verdade fazer uma outra forma de jantar que eu me sinta mais à vontade, enfim. Ou, e aí eu mantenho o meu final de semana muito bem organizado, ou eu sei que durante, né, a minha semana eu tenho 2.700, 2.100 calorias para poder estruturar essa refeição livre de uma maneira mais variada. Então perceba que você tem ali uma quantidade bem interessante. Dessas 2.100 calorias, eu quero fazer 2 refeições livres, uma sábado e uma domingo. Então eu tenho 1.050 calorias para poder fazer isso de uma maneira bem organizada. Ah, não, eu quero fazer 3 refeições livres, então eu tenho 3 refeições, uma sexta-feira de 700 calorias, uma sábado de 700 e uma domingo de 700. E as demais refeições dos outros dias, até mesmo nesses dias, eu preciso manter muito bem estruturado. Então, essa é uma maneira de você aplicar a regra de Pareto na sua estrutura e organização. Claro, eu não posso só me ater às calorias, eu preciso também me atentar à minha estrutura, à minha rotina alimentar, como que isso está funcionando? Eu estou comendo bem os demais momentos? Eu estou fazendo exercício físico numa intensidade legal? Como que funciona a minha rotina? Então, tem que haver uma boa anamnese para entender se cabe no seu planejamento essa estrutura de Pareto. É bem importante salientar isso, tá? Então, se eu sou um sedentário, os meus exames estão alterados e eu basicamente comecei hoje uma estrutura de adequação para um emagrecimento, será que é vantajoso eu colocar? Então, precisa ser muito bem estudado e desenvolvido para ver se compensa ou não, em qual momento do tratamento eu vou aplicar esse protocolo com o meu paciente. É um paciente que tem compulsão alimentar? Então, cabe fazer com ele essa variação, se ele for um paciente que já trabalhou alimentação e que em algum momento voltou uma crise. Então, às vezes vai dar um pouco mais de autonomia para esse paciente, vai motivá-lo. Então, precisa observar o cenário para poder identificar a possibilidade de poder estruturar esse protocolo ao seu planejamento. E aí, claro, além das calorias, eu preciso observar a parte hormonal, a parte metabólica, eu preciso ter diversas possibilidades para poder envolver ali a organização da estrutura de Pareto
dentro desse planejamento. Então é muito importante, antes de eu determinar algo, eu fazer diversas observações, pontuações, e aí, após analisar prós e contras, eu determinar a importância e colocar ou não essa estrutura dentro do planejamento. Outra coisa que eu acho bem importante dizer é que um cliente às vezes não vai conseguir obter a máxima de resultados. E aí, ao invés de eu trabalhar de 80 para 20, eu posso trabalhar de 90 para 10. E aí eu diminuo essa restrição para um pouco menor. Então, ao invés de eu dar uma liberdade de 2.100 calorias, eu corto isso pela metade. E aí eu consigo ter uma estrutura um pouco menor. Então, eu tenho 1.050 calorias, que se eu for trabalhar para um dia, fica 1.050. Se eu for trabalhar para 3 dias, eu vou ter 3 refeições livres de 350 calorias. A restrição é maior e os resultados são mais impactantes. Então eu preciso observar muito bem as necessidades calóricas, entender como está o cenário para poder desenvolver a regra de Pareto ou adaptar para a regra de 90 por 10, ver o que faz sentido para poder estruturar isso no planejamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, divulguem e dividam com as pessoas que você conhece. Um beijo, esperem que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, tirem suas dúvidas, façam perguntas aqui abaixo, vou ter o maior prazer em responder. Espero que vocês gostem do canal, me mandem ideias, sugestões, será um prazer enorme respondê-los. Um beijo!